Olá, você que nos acompanha, a gente começa agora mais um podcast Artigo 144, esse podcast que te ajuda então a eliminar as falhas na segurança na sua propriedade rural. Estou aqui com a minha dupla dinâmica, Carlos Umelli, especialista na área de segurança rural, que você já conhece. E aqui a minha mentora, essa mulher que me ensinou a falar bem olhando para a câmera desse jeito, Carla Mendes, a nossa editora-chefe aqui do Notícias Agrícolas. E convidada especialíssima hoje, porque o tema é fantástico. Que presença ilustre, né, gente? Exatamente. Obrigada, gente. Ela queria camarim com 30 toalhas, mas 50... nós viemos só com 10, ela aceitou com 10. Vamos. Negociamos e fomos lá, né? E hoje, então, a gente vai falar a respeito do ser humano se relacionando com a questão da segurança no agronegócio. Carla, em outros podcasts, eu e o Zumerli, a gente trouxe várias tecnologias, várias opções, né, que o produtor rural pode utilizar para formar ali um sistema de segurança na propriedade rural. Mas, como a gente também comenta, por trás de um equipamento, por trás de um sistema, tem um ser humano ali operando tudo aquilo, né? Controlando todas aquelas informações. Então, é mais ou menos sobre isso que a gente quer falar hoje, né? E quer trazer para vocês, então, como que funciona desde a questão de contratação, a questão dos próprios proprietários, dos filhos, dos familiares, né, sucessão, o êxodo se está saindo da propriedade e morar na cidade. Esse comportamento, na realidade, nós vamos falar mais, não assim com relação à segurança, mas o ser humano no agronegócio brasileiro, de uma forma geral, que é assim, é fantástico isso. Vocês, Carla, você sabe muito bem como é que é esse perfil. Com você... O agronegócio é feito de gente. Sim, claro. Né? Como todos os outros setores, mas mais do que qualquer outro, talvez, o agronegócio é feito de gente. Porque como você tem uma série de fatores que fogem do controle do ser humano, se ele não estiver ali olhando o que pode ser controlado, não vai dar certo. Então, o agronegócio é feito de gente. Assim, é feito de tecnologia, pesquisa, inovação. Hoje, o Brasil está no contexto que está por conta da pesquisa, da ciência, da tecnologia e da inovação, mas as pessoas acreditaram no agronegócio, né? As pessoas acreditaram, quando a gente foi desbravar o cerrado, não tinha nada, era um bioma pobre, e a gente teve toda essa condição de olhar para isso. E isso só foi possível, por quê? Porque teve uma pessoa que falou, vamos estudar isso. Na medida em que os resultados apareceram, mais pessoas foram para lá para começar um processo. Então, todos os processos que envolvem a complexa engrenagem do agronegócio, ela é feita de gente, né? Essa engrenagem é feita de pessoas, com certeza. E citando nessa questão que a Carla tocou, né, de se acreditar, e que ela citou o cerrado como exemplo, hoje se planta até trigo no cerrado. Sim. Quem foi que imaginou, né, que um trigo, que é algo que é para um clima mais frio, hoje se planta no cerrado. E aí eu pergunto, a questão de acreditar, culturalmente falando, né, você que está há mais tempo que eu na área do agronegócio, o Zumelli também, como que é a questão do proprietário, do ser humano que está inserido no agronegócio, dele acreditar nas soluções de segurança e dele aceitar essas tecnologias novas e ações e soluções que vêm surgindo ao longo do tempo? O ser humano, por natureza, ele é um ser desconfiado, né, Zumerli? Então, ele já tem ele vem... A gente conhece 5 sentidos, mas tem o ser humano que tem o sexto. Que é levantar uma anteninha, e isso está muito presente no campo. Só que, ao mesmo tempo, essa presença no campo, ela tá muito aliada a esse sexto sentido. Não, então eu sei, né, Zumerli, não tem isso? Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei como é a minha região, eu sei quais são as características da minha propriedade, eu não preciso cuidar disso. Então, assim, hoje a gente vê uma evolução, mas o proprietário, que na maior parte dos casos, e o Zumerli pode falar melhor do que eu, ele vem de um berço rural, ou seja, ele já tem aquela propriedade há gerações, né, Zumerli? Ele já conhece aquilo, ele nasceu ali, ele cresceu ali, então ele tem esse sentimento de que ele conhece aquilo lá, né? E claro que ele vai carregar esses valores que ele tem do campo, e isso é muito importante.
Mas isso hoje precisa, porque a gente está num outro contexto, precisa ser aliado a práticas de segurança efetivas, a práticas de segurança modernas, a um planejamento de segurança que começa muito antes dele sofrer qualquer ação criminal, né? Então, eu acho que quando a gente pensa nestes proprietários rurais, hoje eles são muito mais empresários rurais, né? Exato. Então, eles precisam conhecer também dessa evolução das práticas de segurança, né? Exatamente. Eu diria que hoje, tanto o homem quanto a mulher que são proprietários, estão à frente do seu negócio, quem diria que no passado eles tinham que saber de commodities, saber de... Hoje é assim, ele tem que ter um conhecimento, mercado futuro, recursos humanos, lei trabalhista, o empréstimo que ele vai pegar no banco para comprar a máquina, o que mais? Leis ambientais, a parte jurídica, ele precisa estar por dentro disso aí também. E ele precisa, ainda não começou, mas a gente está tentando divulgar isso, ele precisa começar a adquirir conhecimento também na área de segurança. Eu repito várias vezes aqui, não é formar um profissional de segurança, mas você ter conhecimento daquilo que você pode aplicar, a exemplo do que você aplica nas pesquisas, na sua plantação, nas pesquisas com seus bovinos, suínos. Então eu acho que é bem por aí. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Você pensa que é só? A participação da mulher hoje é muito forte. Ok? Como é que ela... O que vocês têm a dizer disso aí? Sabe? Eu acho que é extremamente importante. A mulher hoje está tomando decisões à frente da operação da propriedade dela. Como é que é isso, Carla? Como é que é isso, Letícia? Zumarly, as últimas décadas foram determinantes para esse processo. Antigamente, o que a gente tinha? A gente sempre teve o papel da mulher muito presente nas propriedades rurais. Mas ela estava sempre ou ao lado do pai, ou ao lado do marido, ou ao lado do avô. Ela estava e continua no gerenciamento, no bom andamento das coisas, no bom relacionamento com os colaboradores. E ela não estava à frente das propriedades, né? Mas isso no campo também é diferente. Não existe uma... Às vezes a gente vê retratado até na ficção e tudo mais, aquela mulher muito subjugada. Existe, mas no campo é diferente. Rola uma parceria real. Eu vi uma história que assim, a família vai comprar um trator. Então eles se reúnem todos numa mesa de almoço e quem decide pelo trator? A mãe. É sim. Ela não tem, então houve essa inversão. A mãe agora está indo para frente falando, agora eu decido todos os processos. E eu convoco as reuniões para a gente decidir sobre os tratores, porque ela não quer excluir o homem, os filhos. Os filhos, claro. Ela quer fazer parte do processo de forma mais ativa. Perfeito. Ela passa a ser líder e não a ser... e ela não era liderada, mas ela passa a ser a principal referência. De uma maneira agregadora, né? De uma maneira... Sim. Que traz todos pra perto, pra todo mundo ali ajudar na decisão, né? E eu defendo muito, realmente, as mulheres terem o papel das mulheres e os homens terem os papéis. Quais são esses papéis? Cada família que vai se decidir. Que papéis são esses? São aquelas funções em que eu sou boa. Exatamente, isso que eu ia falar. A questão de cada um, Exato. né? Então, assim, eu prefiro olhar todo mundo como gente. Precisamos tratar pessoas enquanto pessoas. Perfeito. E a mulher hoje, ela assumiu esse protagonismo. Por quê? Porque ela tem características de liderança. Ela tem características de fazer mais de uma função ao mesmo tempo, porque ela é mãe, ela cuida de 3, 4 filhos. Exato. Ela tá atendendo o marido e tá perguntando onde é que tá meu negócio, onde é que tá isso? Você fala, está nessa gaveta. Ele fala, não está. Está naquela gaveta. Então, assim, com este perfil, ela assume esse papel de forma muito eficiente, que não tem questionamento sobre aquilo. E ela passa a tomar decisões. Então, hoje a gente vê muito mais mulheres liderando propriedades rurais e muito mais mulheres assumindo papéis de liderança no setor do agronegócio. O que a gente está falando? A gente está falando de associações de classe. Então, a gente vê a trajetória, por exemplo, da Tereza Cristina. Tereza Cristina. Engenheira agrônoma maravilhosa, criada no Pantanal, então já veio
conhecendo do que estava falando, se formou engenheira agrônoma no Mato Grosso do Sul e vem construindo. E tem a outra na sociedade rural também, A Teca Vendramini. Teca Vendramini, que é a primeira mulher à frente da sociedade Da rural. sociedade rural brasileira. Depois de décadas. E você tem grandes outros nomes do agronegócio brasileiro que estão inseridos no agro há muitos anos. Como a dona Odete Liberal, pesquisadora da Embrapa, 95 anos, Embrapa Soja, responsável pelo início do processo de certificação de sementes no Brasil. E aí você percebe que essas mulheres que estão na roça, né, no campo, na propriedade, efetivamente, elas passam a se inspirar nessas líderes e passam a assumir, portanto, esse papel de liderar a propriedade. E isso promoveu uma mudança, inclusive no perfil da propriedade. A gente está falando de uma das propriedades mais sustentáveis do país, que é liderada por uma mulher que atende a, acho que são 105 critérios para você fazer uma soja certificada. Então você tem que mudar a tua, inclusive com técnicas de segurança, você tem que mudar a tua propriedade de ponta cabeça. Você tem que virar para falar, essa embalagem de defensivos vai para lá, esses alojamentos tem que estar assim, as condições de trabalho. E a mulher tem este perfil de arrumar a casa e da forma menos jocosa possível, porque é natural da mulher a organização, graças a Deus. Com autoridade. Com autoridade. Que é aquela então, coisa. ela assumiu naturalmente essa postura, né? E esse papel. trazendo para o campo da segurança, nós não podemos esquecer que a primeira aluna que nós tivemos foi uma mulher. Verdade. E depois... Que já está implementando soluções. Já implementou e tira a fotografia e fala assim, aqui foi eu que implementei aqui o sistema de segurança. Eu não vou falar o nome dela, né? Mas fui fazer... Você sabe quem você é. E ela é incrível. Incrível. Né? Foi fazer curso de tiro. Sim. Que também faz parte hoje em dia de todo um processo. Por quê? Porque a mulher está realmente criando consciência de segurança. Isso é fantástico. E só voltando um pouquinho, né, no que a Carla estava falando, na questão dos momentos de virada, tem também a questão, aí eu falo, mas também deixo como um questionamento para vocês participarem comigo desse raciocínio. Por exemplo, assim, dos homens ali estarem cuidando das atividades no campo e de repente aquela família que está ali na propriedade tem uma certa condição um pouquinho melhor de mandar algum dos filhos ali para a cidade para estudar, para enfim, fazer algum curso, seja ele qual for, e de repente deixar os homens ali no campo e mandar a mulher para passar por esse processo educacional, essa educação formal, e aí essa mulher retornar para a propriedade trazendo essa bagagem? Eu tenho. Eu conheço uma mulher, conheço não, eu tive contato com ela, foi me apresentada, ela poderia fazer o curso de segurança. Ela falou assim, eu estou fazendo um curso na Instituto Cabral. Fundação Dom Cabral. Fundação Dom Cabral. A mulher indo buscar conhecimento para trazer para dentro da propriedade dela, de processos, de gente, de tudo. Academia de Líderes Mulheres do Agronegócio. Também. É o curso da Fundação Dom Cabral. Esse eu não conheço. É uma iniciativa incrível. E essa iniciativa surgiu, Zumelli, por quê? Porque uma pesquisa de uma multinacional do agro apontou que uma das principais frustrações das mulheres do agro no mundo inteiro era não ter oportunidade para buscar educação. Sim. Então era assim, muito orgulho, 97% das mulheres são muito orgulhosas de trabalhar no campo. E uma das maiores frustrações é não posso me capacitar mais. Vou buscar. Tanto é que nós tivemos aí no mês passado um grupo de mulheres que esteve viajando pelos Estados Unidos. Sim. Buscando o quê? Conhecimento, buscando em outras divisas, em outros países. Interessantíssimo isso. Interessantíssimo. E essa iniciativa da academia, ela passa inclusive por práticas de segurança. Interessante. Porque a mulher, ela, além de tudo, né, ela carrega essa fragilidade que não existe. Essa imagem, a mulher... Não existe mais isso. As mulheres que estão à frente das propriedades rurais desse país e as que nós não conhecemos, Meli, inclusive entre pequenos e mini produtores rurais... E eu ia citar isso aí, pequeno. Elas são fortíssimas.
Algumas delas criaram 10, 12 filhos sozinha, numa pequena propriedade rural, sem ter a capacidade de sair dali para poder se capacitar, porque ela precisava cuidar daquilo ali, que é o que ela tem, O ganha-pão ali, o ganha-pão e alimentar seus filhos e tudo mais. Fortíssimas mulheres. E são essas mulheres que precisam desse estímulo à capacitação. Mas o estímulo não vem só, vai estudar, a gente paga pra você. Não, quem cuida dos meus filhos, quem cuida da minha terra, né? Sim. Então a gente vê isso acontecer. Quando a gente teve desastres ali em Brumadinho, por exemplo, que naquela terra não vai se produzir nada por 10 anos, como é que você tira aquela mulher dali e vai fazer ela se capacitar pra ela fazer outra coisa? Né? Então, são essas as desafio. mulheres do campo. E elas estão aceitando bem os desafios, né? Porque a vida ensina assim, desse jeito. Exato. Uma coisa... Busquem conhecimento de segurança também. Olha, é um campo novo, é uma coisa que vocês estão à frente aí, nós vamos precisar muito da sua expertise, muito do seu conhecimento. Por isso que quando eu falo, as mulheres têm esse perfil de arrumar a casa, eu quero deixar bem claro que não é de forma nenhuma uma fala machista ou preconceituosa, mas é uma característica. Vamos falar de forma... que a gente herdou historicamente e culturalmente, que fazer o quê? Essa missão ficou para nós, para as nossas mães, para as nossas avós, para as nossas bisavós. Só que isso é uma característica diferente da mulher, que quando ela pega uma propriedade que está completamente desorganizada, em menos tempo do que um homem, ela deixa tudo em dias, mulher. Dá isso aqui, ó. Eu diria diferente, ela não vai arrumar a casa, vai arrumar a fazenda. Sim. Ela não vai arrumar a casa, vai arrumar a fazenda, ela vai botar ordem na fazenda. Muito legal, muito legal. E aí, pensando nisso, né, a gente está falando da mulher, a gente está falando do proprietário, da proprietária. Vamos pensar no núcleo familiar ali, né? A gente tem várias histórias de sucessão familiar, que inclusive a gente traz para o Notícias Agrícolas, e histórias assim... de batalha, histórias muito bonitas, histórias assim de 3, 4 gerações ali que estão passando, que estão aprendendo. Como fazer com que essas gerações que vão mudando e que vão assumindo o negócio, como fazer com que essas gerações passem a entender a necessidade de se implementar elementos de segurança na propriedade e como fazer com que as gerações anteriores, que às vezes são um pouco mais resistentes em aceitar novidades, como fazer com que essas gerações mais anteriores também aceitem esse tipo de mudança e enxerguem a necessidade. Você precisa ter cursos para você ir buscar conhecimento. Isso não é só na área de segurança. A Carla pode dizer aí que hoje as pessoas vão buscar conhecimento na área financeira, aquilo que nós dissemos aqui, ele tem que buscar conhecimento, é obrigatório ele saber. Não dá para parar no tempo. Né? Não dá para parar no tempo. Uma história também que me contaram algum tempo atrás, diz que, vocês sabem melhor do que eu, o pai ficou na fazenda e tinha muito disso, que o pai mandava o filho, a filha para estudar na capital, porque não queria que ele ficasse ali. Exato. Porque não, eu quero meu filho médico, eu quero meu filho engenheiro, eu quero meu filho... Que não viu o futuro ali, né? Exatamente. Ali. Então, mas o que aconteceu? O pai mandou o filho, mandou a filha, chegou lá no mercado de trabalho aqui, não conseguiu, ele voltou para a propriedade. O que aconteceu? No começo da tecnologia, um choque violentíssimo. Porque o filho, a filha, chegaram na propriedade com ideias inovadoras, que o pai era resistente. Aí devagar, vai treinando, peraí, tem a sucessão, peraí, com meu pai era assim, agora comigo vai ser desse jeito. Então essa sucessão passa tudo pelo conhecimento. E segurança também é a mesma coisa. Sim. Eu já percebo que a segurança já está despontando, sabe? Já começou a chamar a atenção. Pergunte para as vítimas. Pergunte para as vítimas. Vai lá, pergunta. Quanto que o senhor perdeu? Quanto que a senhora perdeu aqui nesse processo? E não só a perda material, né, Zumelli? A gente conhece casos, e inclusive casos que a gente relata aqui no podcast, que o Zumelli relata em alguns vídeos dele. Não é só a perda material, né? Sim. Fica ali um trauma psicológico, muito, quando não físico, né? Fica ali aquele trauma muito guardado, né? A gente sabe nós vamos falar das vítimas. Eu acho que é interessante a gente falar do ser humano e falar da vítima também. Quem foi vítima. Então... E é interessante porque passa muito pela questão do trauma a decisão, às vezes, dos pais de mandar os filhos para fora dele. Ou existia, né, Zumelli? Sim. Porque o campo é perigoso.
se a gente for ver a sociedade urbana, ela tem aquela ideia, né, de que o produtor rural anda com a peixeira na cintura e pera um pouquinho. Hoje é outra situação, a gente sabe que a segurança está chegando no campo, embora a gente ainda precise, né, Zumerle, evoluir muito, o levantamento de dados precisa melhorar, então as pessoas do agro precisam olhar para a segurança no campo e precisam olhar para a metodologia que está sendo empregada ali, para a gente levantar esses números e a gente começar a ver diferente. E a sucessão familiar, ela teve esse momento onde ela meio que estagnou e a gente tinha realmente um êxodo muito forte dos jovens do campo. E hoje a gente vê um processo completamente inverso. Os jovens querem voltar para o campo, ou eles querem uma quantidade muito menor sair dali, porque ali está a prosperidade, ali está o dinheiro, ali está a oportunidade, mas ali está a altíssima tecnologia, a pesquisa, a inovação, a ciência, a oportunidade. E a vanguarda da pesquisa no Brasil está no campo. As pessoas acham que o nosso agronegócio... Não, a vanguarda da pesquisa no Brasil está no campo. Hoje a gente tem tratores autônomos, não é isso, Merle? A gente tem... Já. E para segurança, toda essa tecnologia está sendo aplicada. Agora, esses jovens, eles carregam com ele essa inovação, essas ideias inovadoras. Quando você tem esse processo inverso, você tem um processo de sucessão familiar que pode ser menos traumático. Porque você quer os jovens ali, e os jovens querem estar ali. E a sucessão familiar, ela precisa ser um processo. Ela precisa respeitar etapas e ela precisa respeitar esse choque de gerações que vai ser inevitável. Então, o Zumerle, que é jovem há mais tempo do que eu, por exemplo, ele é meu pai, ele vai passar para mim. Eu preciso entender que neste momento ele vai absorver menos do que eu, talvez. E se eu fosse passar isso pro meu filho ia absorver muito mais do que eu. Exatamente. Então, respeitar o processo e o tempo das coisas é completamente importante. Ter este entendimento de que a pessoa que já viveu aquilo mais tempo, né, Zumerle, que já viu mais coisas acontecerem ali, ela inevitavelmente será mais resistente. Porque ou ela não quer se frustrar de novo, ou ela não quer fazer alguém passar pelo que ela passou. Do meu jeito e acabou. E acabou, claro. Então, mas eu acho que isso já mudou, viu, Carla? Eu acho que sim, eu acho que já mudou. Então, vamos lá, nosso próximo ponto aqui é a nossa âncora. E aí a gente falou sobre toda essa questão de núcleo familiar, de sucessão, da resistência e da aceitação de novas tecnologias, da implementação de sistemas de segurança e de novas estratégias. E aí a gente entra numa parte meio RH da coisa, né? Porque você precisa, além de ter os equipamentos, né? Câmera, cerca... enfim, todo o dispositivo de segurança tecnológico existente possível, você também tem os funcionários que ali trabalham e que também, às vezes, podem ser vítimas da mesma forma que o proprietário é. Podem ser feitos de refém, enfim, podem ali estar presentes no momento do crime. Mas antes da gente falar disso, né, do funcionário também enquanto vítima, quando eu vou contratar, tô na época de colheita, preciso reforçar ali o meu quadro de funcionários, porque né, você tem um tempo ali, né, a gente sabe que a colheita é você tem ali todo um processo. De que forma eu posso tomar uma decisão mais assertiva e mais segura para contratar esses funcionários, né, para saber... se são pessoas idôneas, se são pessoas que têm referência, que já trabalharam em outros lugares, para além daquela experiência para desempenhar aquela função, mas são pessoas que eu posso confiar para deixar o meu trator na mão dela, para deixar os meus insumos para ela aplicar, porque insumo, a Carla aqui fala muito pela mais hora do da que morte. Né? Zumerle, pela hora da morte. Um litrinho de glifosato, Zumerle, pela hora da morte. Tá mais fácil comprar um colar de diamante do que um lote de glifosato. Então aí, deixo no ar pra vocês aí, gente. Não, vou passar a bola direto pra quem entende de segurança. De segurança? Aqui, ó, passando... Na realidade, contratar uma pessoa é muito difícil, né? Nossa Foi o tempo que você era conhecido da cidade, as pessoas vinham conversar com você na cidade, uma cidade pequena, e falou, meu filho aqui está desempregado, você não quer empregar? Então tinha uma referência. Que era do você pai. sabe a gente de quem que é, né? Exatamente. Gente de quem? Hoje em dia não, hoje em dia o mundo está muito mais aberto.
Vamos citar um caso que me contaram também. Na época da colheita da soja, ali no sul do país, faltava mão de obra para operar colheitadeira. Olha Na que época interessante. aí falta. Eu não sei se ainda falta. Falta mas mão de obra, perfeito. de obra especializada. Especializado. Falta. Então, aí você vai contratar qualquer um. Esse qualquer um, é aí que você tem que ter esse cuidado. Não desmerecendo o ser humano também. Num cesto de laranja pode ser que tenha uma que seja podre. Não que o cesto seja todo ele podre. Espero que, sabe, mas você precisa saber quem está dentro da sua propriedade. E não só funcionário, os terceiros. Você lembra daquele caso que as pessoas foram na fazenda fazer o levantamento das antenas do produtor? Então você precisa saber quem são essas pessoas. Sim. E hoje em dia não custa nada você chegar para a pessoa, por favor, você posso ver a sua identidade? Por favor, você pode saber, quem é você? Eu acho que é importante saber quem é você. Você quer ver um outro caso? Onde você já trabalhou? Onde tem você alguma já outra tem propriedade? Né? nem que você sabe, para trabalhado. você sentir Sim. o comportamento. Você quer ver que interessante, nós estamos falando em comportamento. Eu recebi um áudio aqui, a Carla acho que já ouviu também. O produtor, ele cita que tinha um funcionário tinha lá furtado lá um equipamento dele. Ele sabia que era ele, mas às vezes deixa passar porque ele não quer também criar muita confusão, dependendo do valor, do bem, etc. Ele contratou outra pessoa. E ao mesmo tempo que ele contratou essa pessoa, ele colocou câmeras em toda a propriedade. Essa pessoa chegou para ele e falou assim: eu não quero mais trabalhar aqui. Por quê? Porque você colocou câmera aqui em tudo. Ué, peraí, que comportamento estranho é esse? Claro. E depois ele descobriu, ele desligou essa pessoa, porque o comportamento é muito estranho. Ele descobre depois que algumas câmeras perto onde ele tinha criação de suínos, as câmeras estavam todas cortadas, os fios estavam todos cortados. Então, pera um pouquinho. Agora, ele pode dizer assim: você está me vigiando. Ninguém está vigiando nada. Muito pelo contrário. Nós estamos preservando a sua integridade enquanto você está aqui trabalhando. É essa a ideia. Sim. E se o comportamento for diferente, não, eu não trabalho porque tem câmera, opa, peraí, então coloque o pé atrás. Já foi, infelizmente, o ser humano está numa mudança muito grande também de comportamento, por isso que nós estamos falando aqui. Exatamente. Já foi o tempo do fio do bigode. Opa! Você entendeu? Eu sou o Carlos Zumerli e acabou. Minha palavra basta, né? Minha palavra basta. Sim. Hoje, infelizmente, não é mais assim. Gostaria que a gente não pode voltar um tempo mais assim. Deveria continuar sendo a mesma coisa. Por quê? Porque você tem a confiança nas pessoas que se perdeu. Isso, não estou falando do agro, estou falando de forma geral, né? De forma geral. De forma geral, precisa-se saber quem está trabalhando para você, quem está trabalhando ao seu lado. Okay? E é uma mão de obra, nós temos aí as universidades soltando, vocês podem falar melhor do que eu, engenheiros, engenheiras agrônomas, técnicas agrícolas, coisas assim, e eles saem com uma sede de ir para o campo. Sim. Tá ok? Aí me lembra um outro caso também, falando em comportamento. Esse foi o coronel comandante do batalhão lá do batalhão rural de Goiás, que durante a entrevista que ele fez com a gente aqui foi riquíssima. Que a gente estava falando das informações. O produtor admitiu um engenheiro agrônomo que ele fazia parte da quadrilha. Só isso. Ele levava a informação para a quadrilha. Que depois assim, como é que funciona isso? Ele leva a informação, acontece alguma coisa na propriedade e depois de um certo tempo ele vai embora. Ou seja, ele chega ali com todo aquele pacote de conhecimento. Pode até ser, ele está colaborando. Meu diploma está aqui, mas lá ele garantia trabalha sou bem. eu, né? E não só isso, eu acho que hoje a gente tem um agravante muito sério, que é a questão da internet e das redes sociais. Então você cria uma persona na internet. Não, aí quem é a engenheira agrônoma Carla Mendes? Aí abre o Instagram dela, mas ela é maravilhosa, histórico escolar impecável, estágios 1000, estágios na faculdade, fora da faculdade, e nasceu no campo, o pai é esse, a mãe é aquela, 300 mil cabeças de boi. Tá bom, e daí? Quem sabe o que daquilo ali é verdade, Zumerli? A internet, ela intensifica muito essa
essa ilusão que a gente tem sobre as pessoas. A gente cria personas nas redes sociais, isso é muito sério. E hoje a gente sabe que as contratações passam pelas redes sociais das pessoas, né? E isso a gente, não só no campo, né? Não só no campo. Em Os todo lugar. headhunters em todo canto fazem isso. Isso, às vezes, te traz coisas, surpresas bem desagradáveis, ou te cria uma ilusão. E isso é um agravante, inevitavelmente. E essa coisa de você conhecer as pessoas, né, que trabalham ao seu lado, isso te traz um alerta muito, né, uma luz piscante enorme, que é o seguinte, teste, período de experiência. Bota alguém ali, né, bota alguém ali pra trabalhar junto, pra saber quem é de verdade, quem é no dia a dia. Fazer a integração, O que ela faz? fazer a integração no primeiro dia, Lógico. integrar a pessoa, saber. Ó, você vai ser essa... cola nesse cidadão que ele começou agora. Exatamente. O que ele vai fazer aqui dentro? Onde é que ele foi? Que hora que ele foi no banheiro? Ah, mas que exagero. Não é exagero. Perfeito. O produtor rural, Zumerli, você sabe disso, a Letícia também, ele garante a renda dele uma vez por ano. Claro, a gente tem produtor que faz 3 safras, se é um produtor de feijão. A gente sabe que tem um produtor de suíno que tá ali, integrado. Ele é integrado, então ele tem para quem vender. Alguém sabe quanto é que perde um suinocultor por animal se ele tá num momento desgraçado do mercado? Se ele já terminou, se é um animal que já tá terminado, né? Você sabe? Se você perde uma antena de GPS, o quanto tempo você vai ficar sem plantar, meu amigo? Ou sem colher. Então, perdeu a janela por causa de um cidadão que não tem esse conhecimento e não se importa com o que é do outro. Ninguém sabe. Agora, sim, nós temos que deixar bem claro, pessoal, que assim, nós estamos falando da laranja podre do balaio, porque nós sabemos que a maioria são pessoas honestas, trabalha nesse ramo, mas hoje em dia o produtor precisa tomar cuidado com aquela pessoa que sai fora do padrão. Infelizmente, porque aquela pessoa pode trazer um prejuízo muito grande para toda a propriedade. Profissionais de todos os setores vão ter esses indivíduos que mancham a classe. Ah, sim, não tem a dúvida. Políticos. São todos bons políticos que estão em Brasília? Que foram eleitos pelo povo, Zumerli? Não. Então, assim, por que raios pessoas que não estão sendo vigiados, monitorados 24 horas, né, o tempo todo, 100% do tempo, vão ser só boas? Infelizmente, não. Tem gente ruim e tem gente ruim. É isso. E elas precisam ser, claro, monitoradas. Aquilo é teu patrimônio, né? Exatamente. Aí eu falo com relação à segurança também, é o seguinte... Quando eu falo do ser humano, primeiro, você envolvê-lo de tal forma que o comprometimento dele seja visível para você. Exato. Treinamento, acabamos de falar agora há pouco aqui numa outra conversa. Treinamento, você precisa treinar o seu funcionário, eu não estou falando só de segurança, você precisa desenvolver o ser humano. Sim. Porque às vezes você precisa estimulá-lo a ir à universidade, você precisa estimulá-lo a fazer cursos de trator, por exemplo, de colheitadeira. Você desenvolve o ser humano, que com certeza ele vai dar resultado para você. E vai vestir a tua camisa. Exatamente, vestir a camisa. É isso aí, vestir a camisa. Ou seja, você vai ter uma confiança muito maior, ele vai estar ao seu lado para o que der e vier. E aí é nessa questão do comportamento, né, e da contratação que vocês trouxeram aqui, que eu queria chegar nesse ponto também. A pessoa já tem uma experiência, já trabalhou em uma propriedade rural, você pega ali a referência com aquele outro proprietário que já foi empregador. Ah, ótimo, o currículo do cara legal, o cara trabalha bem, mas pode ser que na sua propriedade, especificamente, com a equipe que já existe na sua propriedade, que ele já não se dê tão bem assim, ou com as funções que ele vai exercer ali, ou com o que ele vê que você tem de patrimônio ali, que pode ser que ele tenha trabalhado em uma propriedade que tinha um patrimônio X, mas aí ele chega em outra propriedade que tem um patrimônio Y. Cresceu o olho. Exatamente. Então, tem, né, Zumerli? isso de você testar, de você exatamente, observar ali, né? Mas que nem, por exemplo, você falou de uma propriedade pequena, ele vai olhar aonde tem mais controle. Por exemplo, pode ser que existe uma propriedade pequena. Blindadona. 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 Tem o controle de tudo. Lacrada.
Então ele vai chegar lá e ele não vai se sentir bem, porque é o cara da câmera. Você está aqui, você põe câmera aqui. Então ele não vai se sentir bem. Em compensação, ele pode trabalhar numa propriedade maior, mas que não tem controle nenhum. Aí é o paraíso para ele. Nós estamos falando do furto formiguinho. Do cara que é ali, que tem um comportamento errado. Errado, você entendeu? Então, o que acontece? Às vezes, os outros funcionários que são de boa índole, que estão lá comprometidos, sabem disso. E às vezes têm medo de falar. Então é estimular, não dedo duro, não é nada disso, mas estimular, falar assim, olha, essa pessoa não serve para viver aqui no nosso convívio. Sabe? Isso é tudo. O que ela leva para fora da sua propriedade? Né, exatamente, mas informar isso aí, sabe? Isso aí tudo faz parte da segurança. Repetindo o nosso refrão, prevenção é tudo em segurança. Sim. Depois que aconteceu, adeus. Aí a pessoa já foi, você não vai falar mais das pessoas. Isso quando não tem... Nós vamos falar das vítimas no próximo estágio, nosso bate-papo aqui. Nós vamos falar das vítimas e vocês vão ver que a vítima, às vezes... ela é... Bom, a vítima hoje no Brasil, de forma geral, ela é meio ignorada, né? Sim. Então, a gente costuma falar bastante, né, aqui no nosso espaço da vítima, enquanto o proprietário ali, né? Exato. Mas a gente já trouxe um caso, né, de que um proprietário que era um senhor, que era um idoso que ficou ali refém durante horas e que um caseiro também, né, ficou refém junto com o patrão, né? Também foi vítima. E aí eu vou além, né, que você trouxe a história das câmeras. Há pouco tempo atrás, só que isso aconteceu na cidade, teve um caso em uma fábrica em que 2 funcionários brigaram entre eles ali, um acabou infelizmente matando o outro, e só foi possível descobrir o que aconteceu porque tinha câmeras na fábrica. Então, assim, a gente também não pode excluir o funcionário que está ali enquanto uma vítima em potencial, né, Zumerli? Exatamente. E às vezes o sistema de câmera vai ajudá-lo. Vai ajudar a polícia, por exemplo. Então, essa coisa de trazer as pessoas para trabalhar na sua propriedade, ela hoje, como nós dissemos, o perfil é ter noção de recursos humanos. Existem propriedades, me corrija se eu estiver errado, já tem departamento de recursos humanos. Ou contrata uma terceirizada, né? Exatamente. Um RH terceiro ali. Mas os grandes grupos, não só os grandes grupos, mas assim, justamente porque isso faz diferença na tua competitividade, na competitividade do seu produto, né, Zumerli? Como você está olhando para o teu time, como você está olhando para os colaboradores. A competitividade de uma produção, ela passa pelas pessoas que as produziram, pelas pessoas que lideraram estas pessoas. Então, este tema que vocês dois trazem nesse episódio do podcast, ele é completamente pertinente. Porque quando a gente pensa nessa competitividade, as pessoas falam, a competitividade ambiental, sustentável e tal, mas o pilar da sustentabilidade, ele passa pelo social. As práticas ESG que a gente conhece hoje, né, que é ambiental, social e governança, os dois, de um tripé, 2 pés são sobre pessoas. Governança e social. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que, assim, as pessoas que lideram outras pessoas, elas precisam estar muito capacitadas. Porque lidar com pessoas não é fácil. Então, a partir do momento que você tem bons líderes, você vai ter bons liderados. Né? E quando a gente pensa em segurança, quando você olha pro teu time e fala, primeira coisa, eu preciso mantê-los seguros, é outra conversa. Você já subiu do patamar, não importa o tamanho que você tenha, Zumerli. Não importa o tamanho que você tenha. Como é que você trata das pessoas que trabalham para você? Com respeito, segurança, garantia, boas condições de trabalho, boas condições de moradia. Tem muito produtor que tem os seus colaboradores que moram nas fazendas, né? Nas vilas que às vezes são construídas. A gente visitou uma produção de orquídeas aqui em Olambra, no interior de São Paulo. O cara, ele deu uma casa para cada colaborador. Aí, primeiramente, ele tinha que pagar luz e água. Depois, nem luz e água ele não tinha que pagar. Aí, o que aconteceu? Descobriu, olha aí, causos da Carla Mendes. O cara descobriu, Zumerli, que tinha um cidadão ali que estava passando as informações daquela vilinha dos colaboradores daquele produtor de orquídeas para fora e tá Olambra, pensa, não tem o índice criminal lá, estavam assaltando a vilinha dos... Olha que interessante.
Aí ele falou, aqui você não se cria, para fora já. Ah, mas a minha família, você pensou na tua família? Quando você começou a trazer bandidos aqui pra dentro? A laranja podre. Exatamente. A laranja Tem podre. o ditado em inglês, agora, né, que fala don't do the crime if you can't do the time, Exatamente. né? Não cometa o crime se você não puder ali segurar a tua marimba depois com as consequências. Não, e aí né? você pensa, o cara, um baita cara visionário. Por quê? Quanto mais estimulado o teu colaborador trabalha, mais produtivo ele será. Mais feliz ele vai trabalhar. Com E mais certeza. valor ao emprego que ele vai dar. Ele vai dar, né? É lógico. E aí você tem toda uma estrutura de uma cidade formada para esses funcionários. Você conversando com os funcionários, você vê que eles estão satisfeitos de trabalhar ali, porque ele tem desde a produção das mudinhas das orquídeas bebês até a comercialização, exportação e importação de mudas. Então você tem um processo, e é um processo completamente delicado quando você faz uma orquídea, por exemplo. E aí você precisa ter pessoas muito comprometidas. E aí você tem um caso que um cara que teve tudo, Zumé. Mas assim, você ficou sabendo se pelo menos na hora de admitir essa pessoa, ele admitiu pelo rosto bonito do Facebook, como você disse, ou simplesmente, Não sei. ele buscou alguma informação? Não sei. Então, mas às vezes é aí Vamos que entra o saber. ponto. Exato, Vamos esse é um procurar ponto. saber. Esse é um ponto. Se ele tivesse na hora da demissão, pera um pouquinho, quem é essa pessoa? Valorize os seus funcionários. Referências, porque ele vai entrar dentro da minha propriedade. Quem é? Quem é essa pessoa? É aí Sim. que entra o mote desse podcast, né? Que a gente fala de diminuir, de evitar as falhas, né, na segurança. Isso perpassa também no processo de contratação, né? Sim, não é só dúvida. Evitar as falhas de segurança, botando cerca, botando câmera, botando Nesse aquilo. caso aí, ele era a falha de segurança. Ele era a falha. Porque ele estava fazendo a coisa de forma errada. Então ele era a falha. Então isso que tem que ser detectado. E era interessante porque nas regras ali daquela comunidade não se permitia barulho depois de tantas horas, festa, molecagem, Farrapique de bagunça. foguete, né? Não. Mas onde é que estava o monitoramento dessas pessoas? Né? Precisa ter. Então assim, valorize os seus funcionários e valorize bons patrões. Precisa ser uma via de mão dupla. Assim. Sim, com Precisa certeza. ser uma relação de confiança bem estabelecida, né, Zumeli? Exatamente. E aí, quando a gente passa dessa fase, tem essa contratação e tal, e como a gente disse, né, que o funcionário, ele também é uma vítima em potencial, porque ele tá ali. Todos são vítimas. Ele tá ali lidando, ele tá trabalhando, ou ele tá morando ali, né, naquela propriedade, naquela vilazinha. Aí eu pergunto, Zumeli, acontece um crime ali de roubo ou de furto, que aí, no caso do furto, não há uma ameaça, né, ali, violenta, mas ainda assim é uma invasão, né? Ocorre uma situação em que você é invadido ali no teu espaço. Aquilo não é teu. Não pegue, não entre. E assim, você se Não, sente não, inseguro porque não, alguém mas entrou ali, pegou, você não Lógico. viu quem foi, você não sabe quem foi, Sim. não te botaram uma arma na cabeça, não te botaram uma arma na cabeça. Só que invadiram ali teu Você espaço. foi violado, lógico. Mas Qual é que o que fica de carga nisso? Isso tanto para o proprietário como também para o funcionário quando ele também é vítima. Mas que nem, por exemplo, você falou aí, o roubo tudo bem, é bem definido, né? Que a quadrilha vai lá com arma mesmo, subjuga as pessoas, etc. O furto, vamos dizer assim, não é famélico. A gente pode falar um crime famélico, né? Que o pessoal está falando muito agora. Aquele... Não, pera um pouquinho. Pensa nesse cenário, 2 horas da manhã, você tem um alarme na sua propriedade, lá no seu galpão, e entrou alguém lá, deu alarme e você vai ver. É um furto, tá ok? Mas na hora que você vai ver, a pessoa que está furtando vem e te mata. Olha que interessante, porque a gente pensa no furto, mas você pode descobrir, esse furto pode se transformar. Eu sei, o furto realmente, entre furto e roubo, os dois são errados, mas o furto aqui... Menos pior. Mas se você for checar, se estiver acontecendo alguma coisa, você pode ser surpreendido. Esse é um ponto, tá ok? Um caso. Eu tive uma arma apontada para mim nas minhas costas durante um assalto que ocorreu há muito tempo atrás. Eu estava fazendo um evento da empresa onde eu trabalhava, e naquele local onde nós estávamos fazendo o evento, que era um clube, ocorreu um assalto ao banco lá.
Eu sei o que é ter uma arma nas costas. Se você perguntar para as pessoas, por exemplo, vários casos. Tem um caso de um vídeo que está rolando aí que os assaltantes já tinham roubado e de passagem nas vítimas um assaltante atira numa mulher. Assim, de graça. Isso. Tem um caso também que o assaltante, o pai estava com um filho de 5 anos sentado no chão, né, na área de cafeicultura. A criança não tem essa noção. O ladrão falou pro pai assim, fala para ele calar a boca, senão eu vou colar o cérebro dele na parede. Meu Deus do céu. Aí nós vamos falar dos efeitos que isso pode causar. Sabe? Dá para encarar um negócio desse? Não dá para encarar. Então ser vítima é muito complicado. E outros casos, aquele caso que nós vimos que levaram as antenas, né? O desespero dele, fala, puxa vida, amanhã eu começo a minha colheita, como é que eu vou fazer? Se chover, não dá para colher. Exatamente. Nós tivemos um outro caso que nós fomos lá na fazenda, o proprietário contando que ele foi vítima de furto e roubo de tratores. Levar o equipamento dele para fora da propriedade é como se estivesse arrancando a pele dele, um órgão dele, porque aquilo faz parte dele, faz parte a máquina faz parte é a mesma coisa que a caneta que a gente usa, é uma coisa assim, cada um tem sua. Então a vítima sente isso aí, sabe? Ele sente muito, 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 muito. No campo, a relação do proprietário com a sua propriedade, com os seus equipamentos, com os seus funcionários, com os seus resultados, é uma relação muito afetiva. A relação que aquelas pessoas têm com o tempo e o processo das coisas é muito respeitosa. Então, como ele sabe que ele plantou, ele tem que esperar um tempo para colher, para maturar, para colher, e aquilo tudo tem um tempo correto de acontecer. Quando vem uma pessoa que não entende o processo, que não respeita o tempo das coisas, que não respeita a propriedade privada, esse direito, esse conceito está completamente distorcido no Brasil, da propriedade privada, ele sente aquilo como algo não só profissional, ele não perdeu só uma máquina, ele não perdeu só uma colheitadeira, ele não perdeu só um trator, não. Ele perdeu uma parte do processo. Um trabalho pelo qual ele se dedicou durante meses. E que ele sabe o tempo de emprego daquelas situações, né? Ele sabe que ele vai precisar esperar acontecer outra safra, saber se ele vai conseguir crédito, para saber se ele vai conseguir plantar, depois de um tempo colher novamente e recuperar esse equipamento. Então, essa relação que ele tem com o campo e com aquilo que ele tem dentro da sua porteira é muito séria. Não que outras pessoas, quem tem uma padaria, não olha dessa forma. Olha. Só que os valores que o campo carrega e que ele te traz por vocação, eles são diferentes. Então, a perda, ela é ruim em qualquer circunstância. Mas a perda no campo, ela é muito mais agressiva. Ela é muito, muito agressiva. E aí, sem contar que não falamos da vida, né? Não. Da vida. Fora isso. Exatamente. Era isso que eu ia falar. Para além da questão dessa relação, além da relação da perda financeira, da perda de um trabalho de meses ali, e de maquinário, de insumos e tal, e que existe essa relação afetiva justamente pela dedicação, né, do produtor rural, aquela função, né, que a propriedade dele cumpre. A gente soube de um caso, né, Zumério, de uma propriedade que foi invadida, né, que as pessoas foram feitas reféns, e que os proprietários, eles ficaram tão traumatizados que não querem mais voltar para lá, não querem mais pisar naquele lugar. Porque para além da perda, né, do maquinário, né, fica essa sensação da invasão mesmo, assim, a violação. Não, é psicológico. Da pessoa, Você quer ver no meu caso, quando eu tive a arma apontada para mim? Depois que passou tudo isso, a quadrilha matou um policial militar que estava lá próximo, né? Todo mundo que eu olhava era bandido.
É incrível. Olha, esse cara que estava lá, meu Deus do céu. Por quê? Porque cria um trauma psicológico. Isso quando não cria trauma físico que a pessoa vive o resto da vida numa cadeira de rodas. Então tudo isso aí junta. Um outro caso também, a gente, é legal a gente discutir isso. A fazenda foi assaltada, né? Os funcionários foram subjugados, passou tudo. Depois os funcionários chegaram para o proprietário e falaram assim, eu não trabalho mais aqui. Como assim? De uma hora para outra, assim, ó, eu não quero, amanhã eu não venho mais, porque aqui não tem segurança. Exato. Olha que interessante. Acredito que ainda não tem a lei que responsabilize o proprietário por não ter segurança dos seus funcionários. Tem a segurança do trabalho, etc., que sobe no trator, etc. O EPI, né? O EPI, etc. Mas esse tipo de segurança que dê... A segurança 100% não existe, né? Na realidade, nem segurança do trabalho, nada. A segurança 100% não existe. Mas ela que dê o mínimo de garantia para que aquela pessoa possa trabalhar em condições de... Eu acho que é mais ou menos por aí. Quando a gente pensa em vítimas, é muito... A gente segmenta muito, mas uma vítima é uma vítima. Né? Não importa, porque a vida não é uma competição de problemas, né, Zumerli? Sim, então, claro. assim, a vítima que perdeu um trator, claro que ela pode recuperar em relação a um proprietário que perdeu o pai num assalto. Só que não tem como eu entender como é perder um pai se eu perdi um trator. Então não dá. A vítima, ela precisa ser respeitada. Ela precisa ser ouvida e ela precisa se restabelecer. Ela tem o direito de se restabelecer para ela poder continuar tocando a sua vida, exercendo a sua função, né? E não carregando um sentimento de frustração eterno meu sonho é ter uma propriedade rural, ser uma sojicultora. Aí eu passo por um trauma desse, os meus sonhos vão todos por água abaixo por conta de um cidadão que veio e fez isso comigo. O que respaldo eu tenho para voltar a ser a Carla que queria ser uma sojicultora, que queria plantar no Mato Grosso do Sul, que queria ter uma produtividade recorde, que queria ajudar a gerar divisas para esse país? Que respaldo eu tenho para voltar a ser esta pessoa? Exatamente. Se você for pensar, é uma perda em cadeia, né? Perde o país, perde o Estado, perde a família, perde todo mundo, perde tudo. Todo mundo perde a Carla. Perdem as minhas gerações exatamente. Eu servia de exemplo para outras pessoas da minha família. Se eu tenho filhos e sirvo de exemplo para os meus filhos, né? Os meus filhos sempre se espelharam em mim e de repente eles não querem mais ser produtores por uma situação que a gente viveu que não foi minha responsabilidade. Então, como prevenir situações como essa? Inclusive, vocês falam muito aqui sobre a sustentabilidade do seu negócio. Quando a gente pensa em negócio, a gente fala em algo muito maior. A gente fala sustentabilidade de um legado. O campo gera muitos legados. Ele gera essa... e hoje, ele gera não só legados, como estimula a criação de outros tantos. Isso precisa ser respeitado. Agora... Enquanto isso não é respeitado da forma como deveria, como você vai garantir que o seu legado se perpetue? Não é, Zumerli? Acho que é mais ou menos por aí. Sim, o que você pode fazer agora, sem ter passado por nada, para se prevenir de que você realmente não vai passar e você não vai interromper processos? Garantir que os processos corram no seu tempo é completamente importante. E a segurança é a ferramenta para perpetuar o processo. Isso é muito sério. Para não, como é que eu digo, não fazer com que a pessoa desista. É isso. Sabe? Ela desistir, como eu já ouvi também, desistir. Não quero mais saber disso. Sim. Não, agora eu não moro mais na minha propriedade, uma propriedade linda, muito bacana, não moro mais nessa paz. Né? Não quero mais, eu troco a paz da minha propriedade, porque não é bem paz, mas eu vou para a cidade grande, vou para a cidade... Viver encarcerado, né? Viver encarcerado. E vive de manhã indo para a propriedade e voltando. Então, sabe, eu acho que tem que... E, por exemplo, quando você tem esse comportamento que você... Não, pera um pouquinho, eu vou aplicar processos de segurança. Como já tem. A gente sempre parabeniza o pessoal que já abriu os olhos, já abriu a mente para esse tipo de coisa, mudou a atitude, foi buscar conhecimento e aplicou. Gostaria de fazer uma visita numa propriedade dessa. Me convide aqui.
Por favor, me convide também. A gente vai. Vamos todo mundo. Ver o que quer, né, ver o que falta e ver o que é bom. E ver o que é bom. Falar, aqui na minha propriedade é desse jeito. A gente quer registrar isso. Queira ser exemplo, sim. Exatamente, porque assim, o meu sonho está aqui. Eu sonhei e deu certo. Sim. Porque eu corri atrás, eu fiz todos os processos de acordo como eu deveria fazer. E por falar em processo e por falar em implementação de segurança, quero deixar o gancho aqui para o curso do Carlos Zumelli, especialista em segurança no agronegócio. Zumelli, como é então que quem está assistindo, quem está acompanhando esse podcast pode saber, vai abrir turma, não vai abrir turma, quando vai abrir turma? Perfeito. Vai ficar de olho, não marcar toca, hein? Ó, tô dando boi aqui para vocês, hein? Aqui, ó. É um curso online, ele é 9 módulos, mas é um curso voltado para o ser humano, que é o mais importante. Como é difícil ser humano hoje em dia. A filosofia. Como é difícil ser humano hoje em dia. É muito difícil. É muito difícil. Então, o curso agora, nós estamos vivendo aqui momentos em nosso país de eleições, vamos ter aqui no próximo... quando passar esse podcast, provavelmente as eleições já passaram, mas nós teremos a Copa, depois vem o Natal, Ano Novo, que as pessoas... Nós abriremos uma terceira turma em janeiro. Então, começar o ano estourado. Estourado, é a volta às aulas, digamos assim. Você não precisa comprar, não precisa nem lá comprar material, não precisa lápis, caneta, livro, caderno, nada. Porque é tudo online. Então nós estaremos aqui na metade de janeiro lançando essa terceira turma. Contamos com vocês. Venha adquirir conhecimento de segurança. Vai ser bom para todos e para todas também. Se é a terceira turma, porque tá dando certo, né? Certo? Estamos caminhando. Já morrido no ninho, né? Estamos caminhando, estamos levando essa mensagem, levando essa preocupação de como você pode, sair fora. A prevenção é tudo em segurança. Zumelli, a pandemia ela acelerou diversos processos. Sim. E ela acelerou processos principalmente de digitalização. Isso foi muito importante, porque isso permitiu que as pessoas que estão no campo, onde ele é digitalizado, porque acabei de acompanhar ali um painel do ministro da Comunicação, não vou lembrar o nome dele agora, Fábio Faria, o ministro da Comunicação, falando sobre a digitalização do campo. E como a gente já tem o 5G em algumas capitais e como está na agenda do governo digitalizar ainda mais. E o Brasil é o 7º país mais digitalizado do mundo. E isso aconteceu também para atender essa conectividade no campo, para permitir que esses profissionais se digitalizem, se profissionalizem, se eles fiquem mais informados. Tecnifiquem. Então, isso é completamente importante. Essa aceleração dos processos, ela permitiu que o conhecimento chegasse mais rápido e de forma mais eficiente no campo. E a gente pôde perceber durante a pandemia que, embora o produtor ele não tenha parado de trabalhar, porque o agro não parou um dia sequer, ele usou essa ferramenta para fazer cursos. De tudo que era jeito. Não tinha ainda o curso do Carlos Zumelli, mas chegou, aí ele fez curso de queijo, então o leite que ele não conseguia escoar, porque não tinha como, porque estava tudo parado, os laticínios não estavam funcionando, ele começou a fazer queijo na própria propriedade, aí ele começou a fazer isso, começou a fazer aquilo, milhares de cursos surgiram e a gente viu o produtor querer se capacitar mais. Essa busca por conhecimento, ela é uma característica muito forte desse novo perfil do produtor, não só dos jovens produtores, mas dos produtores mais velhos, mais experientes também, porque eles sabem que eles precisam se adequar para eles poderem continuar competitivos, continuarem na atividade. Então, faz parte do processo de construção do novo produtor rural, do novo empresário rural, essa busca por capacitação. Então, estar na internet, ao oferecer um curso online, já é meio caminho andado. Aí o processo para ele é facinho, né? Então, e ele pode acessar o conhecimento, porque você tá ali atingindo, não só se fosse um curso presencial em tal cidade, você não tá atingindo só aquele público. Você tá ali na internet, o cara que tá lá na Tonga da Mironga do Cabulete, ele pode fazer teu curso, ele pode ter conectividade, essas coisas todas, e assim, isso é um curso que, se fosse presencial, o Carlos Zumelli vai lá, faz a aula, etc, o Carlos Zumelli pega a malinha dele e vai embora, e acabou.
Ah, não, no curso não, ele quer assistir essa aula de novo, quer assistir essa aula aqui, porque o curso fica disponível para você durante um certo tempo. Zumeliflix, gente. Zumeliflix. Zumeliflix. Fazer maratona do segurança no No agro. agro. Então você pode assistir quantas vezes você quiser a mesma aula. Eu tive dúvida aqui. O Zumeli fica à sua disposição para você conversar, tirar as dúvidas também, porque o curso não é só o curso, você entra lá. Nós temos a mentoria. Que são Isso é importantíssimo. São três reuniões. Deixa eu ver, 1, 2, 3. Nós estamos com 3 reuniões que acontecem, uma reunião por semana, e que a gente traz profissionais para falar de segurança de uma determinada área. Por exemplo, a gente traz um diretor de uma empresa de prestação de serviço de vigilância, nós trazemos o pessoal para falar sobre tecnologia de um projeto novo que chama Campo Seguro. Nós trouxemos da última vez também um diretor de uma empresa que chama 3S, que ela trabalha com um bloqueamento de trator, de motor, então pode ajudar. Então a gente vai buscar solução. Aí depende de você. Se você quer contratar, não quer contratar, não temos nada com isso. Mas a gente está mostrando um campo, né? Isso faz parte do curso. E no final, quando você completa 100%, tá ok? Porque você tem que ter presença. Nós controlamos, tem dedé, tem lista chamada. Quando você completa... E não é assinar e ir embora não, Carlos Zumelli. Não, Tá senhora. louco. Lá no final do curso, quando você completou 100%, você ganha uma lista, um checklist de falhas, que você mesmo pode chegar e falar assim, opa, peraí, olha isso aqui. Vamos fazer uma autocrítica. Exatamente, você vai ter condições de fazer isso. Então esse é um curso. Quem entendeu, entendeu, hein? Então, Exato. Não tenho câmera, marca, não tenho alarme. Tenho câmeras, mas sim, nós esquecemos de falar que nós tivemos um caso aqui, muito falando em falhas, né? Aqui a gente vai para frente, vai para trás, estamos aqui, é muito bom, abre mais uma. Que lute depois. Aquele produtor que tinha câmera e a coisa foi assaltada, porque, não, é que o meu sistema de câmera tinha sofrido lá um raio, não sei o que, estava fazendo uma semana que não funcionava. Uma semana você deixou, amigo? Uma semana? Por isso que a gente fala que por trás do equipamento, não adianta você ter o equipamento de última geração, tem que ter um ser humano ali por trás, controlando, aprendendo a lidar com aquilo, aprendendo a coletar as informações, os dados e usar esses dados a favor ali da propriedade. Esse é o checklist que a gente faz, que a gente entrega para a pessoa, sem contar o diploma, né? Tem um diploma assinado por mim. Não, mas o mais importante é a aquisição do conhecimento. A gente viu a CNA, a Confederação Nacional da Agropecuária, reunir as demandas do agro para entregar para os próximos governantes. Quem serão os próximos governantes, né? Talvez quando esse podcast passar, a gente vai ter uma sinalização, pelo menos, do que vem pelos próximos 4 anos. E talvez uma das principais demandas do campo seja essa questão da segurança. Então, a gente vai passar, claro, por uma série de fatores, mas é importante a gente saber e pontuar que as entidades de classe estão focadas, de fato, em garantir que essa demanda da segurança no campo chegue até os governantes, né, em todas as esferas de governo. Isso é muito importante. Isso mostra que o curso chega num momento completamente pertinente também. E mais do que isso, é entender que uma boa parte dos candidatos, eles têm ali, nas suas propostas para o agro, um destaque para a segurança. Então isso é muito bom. Aí fica a minha sugestão como comunicadora, chama o governo para falar. Chama um presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, chama um deputado do agro, chama um senador do agro para saber qual é a perspectiva dele. Como é que você está vendo a implementação de políticas públicas para melhorar a segurança no campo? O levantamento de dados, todas as questões das legislações voltadas para o campo, né? O campo ter a sua legislação própria. Isso é completamente importante. Aquilo que nós conversamos, a tipicidade do crime na área. Tipificação do crime. Ok, o crime no campo é esse crime aqui para a gente levantar estatística. E o que a Carla falou é muito importante, assim, você chamar alguém de uma entidade de classe, algum representante que seja genuinamente do agro, porque ele vai saber de fato a demanda para levar para aquele governante, para levar para aquele político, realmente qual é a lacuna, porque às vezes o político que está lá, ele não vive o agro, né? Tem muita gente que está cobrem seus parlamentares que não tem noção do que acontece no agro e que às vezes não sabe que tipo de política pública propor ou implementar. Sim. Então, você que é agricultor, você que é liderança,
né, recolha essas demandas, né, acolha esses produtores Sim. e leve essas demandas para frente para que as políticas públicas implementadas sejam muito mais assertivas e eficazes. Claro, né, Carla? cobrem dos seus parlamentares. Exatamente, cobrem porque dos seus parlamentares. os políticos, os presidentes das federações, são seres humanos também. Sim, exatamente. São seres humanos também, às vezes com grande poder de decisão que talvez venha ajudar muito o agronegócio brasileiro. Confere. E dessa maneira encerra por aqui então esse episódio maravilhoso do podcast Artigo 144, esse podcast que ajuda você a eliminar as falhas de segurança na sua propriedade rural, com Carlos Umelli, a dupla dinâmica que você já está acostumado a ver por aqui, e com uma convidada... Faladeiríssima. Não, ilustríssima, minha mentora, Carla Mendes, editora aqui do Notícias Agrícolas. Muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço demais pelo convite, a você, ao Zumerli. Eu gosto... Quem percebeu, Quem sabe. que eu sou uma mega entusiasta do campo, dos produtores, das produtoras. Quanto mais a gente agregar, é melhor do que a gente segregar. Precisamos olhar sempre para as minorias, mas vamos inseri-las nas maiorias pra gente não ter, né? As produtoras, os produtores, não. Somos todos gente do campo. Então precisamos olhar para isso com unidade. Verdade. Né? Quanto mais a gente segrega, menos a gente vai para adiante. Então, assim, agreguem mais. E eu acho que a segurança permeia por esse processo, né? Se você é uma mulher e você se sente segura de todas as formas, inclusive com violência doméstica, né? Se você é uma mulher que está ali se sentindo segura para trabalhar naquele ambiente, seja em qualquer esfera do agronegócio, você vai ter uma profissional muito mais capacitada do que ela já é, porque nasceu mulher. E eu queria deixar aqui, então, como um fechamento, geralmente vocês estão acostumados com uma filosofia vinda, né? Uma fala filosófica vinda do Zumelli. Hoje eu vou tomar esta fala para mim. Aristóteles do nosso podcast. É uma fala Carla Mendesiana, porque eu aprendi com ela que, como eu disse no começo do podcast, essa pessoa que me pegou pelo braço e falou, vamos lá, vamos aprender, vamos para cima. Informação boa é informação compartilhada. É isso. Então é isso que a gente está tentando fazer aqui. Muito obrigada, até a próxima. Obrigado, até Tchau. mais.